li uma frase hoje que dizia que os seus pensamentos eles precisam morrer para que você não morra no lugar deles. E eu achei isso sensacional, porque a gente tá rodeado de uma ideia de que quando você só deseja muito alguma coisa, isso automaticamente se concretiza, que basta que você visualize, pense positivo, né? E eu sempre gosto das coisas que elas parecem óbvias, mas tem um outro lado para se analisar, né? E eu me divirto muito pensando nessas coisas. O lado óbvio é que de fato os pensamentos precisam morrer porque eles precisam se transformar em ações para que as coisas aconteçam. Agora, o que é menos óbvio e que é divertido de pensar é o seguinte: é dado e estabelecido, né? A gente sabe que a gente precisa apontar a nossa vida para um alvo, algo que seja bom, para que a gente consiga ter um sentido, um significado, apontar para o melhor que ela possa existir, né? O maior de todos os bens. E aí eu preciso me mover nessa direção. Mas o questionamento que fica é, então por que isso não acontece? É isso, por que isso não acontece, né? Se, poxa, a descrição da estrutura da existência é bata e a porta será aberta, né? Procure e você vai encontrar, é a maneira que Jesus descreveu a estrutura da existência. Por que isso não acontece, então? Em partes é porque as pessoas não sabem o que é esse alvo que elas precisam apontar. E é muito curioso de pensar nisso, porque é mais ou menos unânime. As pessoas entendem que elas precisam fazer sacrifícios, elas estão virtualmente dispostas a fazerem sacrifícios para que possam atingir o melhor imaginável, né? Mas na prática isso não vai acontecendo. A gente sabe que precisa fazer determinadas escolhas com relação à nossa saúde, à nossa nutrição, a gente sabe de tudo isso. Mas mesmo assim você vê as pessoas fazendo escolhas e não é bem isso que elas estão fazendo. E o motivo disso é porque em algum momento as pessoas ficam, nós todos, né, ficamos magoados com a vida da maneira que ela é. Porque no meio do caminho, né, entre você estabelecer o que você quer e chegar lá, existe a maldade, existe a injustiça, existe a tragédia. Coisas que existem de ruins na gente, nos outros, né? E é como se a gente ficasse meio chateado com as regras do jogo e não se estimulasse a jogar. Mas é algo que é muito importante a gente refletir e se reposicionar. Porque às vezes, de tanto que esse óbvio é dito, a gente acaba se cansando dele também e começa a achar que é besteira. Mas veja, quando você estabelece o maior de todos os bens que a sua vida pode alcançar, as suas percepções são reorganizadas. As pessoas às vezes me falam assim, poxa, mas eu não tenho muita clareza com relação ao quem eu sou, ao meu propósito. E existe um lado bom nessa ignorância, porque a mesma medida da ignorância que você tem a respeito de quem você é, ela revela que existe uma ignorância a respeito de quem você pode vir a ser e daquilo que você pode vir a alcançar, né? Então existe uma ignorância com relação ao seu potencial também. E de repente é uma boa notícia saber que aquilo que você pode ser e alcançar é muito além do que aquilo que você tem consciência hoje, né? Mas a maneira que isso acontece é assim, lembra quando você era criança, que você queria fazer uma brincadeira um pouco mais elaborada, né? Que envolvia uma história e tal, talvez era casinha, talvez era, sei lá, algum filme, alguma coisa assim. Eu e os meus primos, a gente brincava de Power Rangers, né? E aí você começa a juntar tudo que vai fazer parte da brincadeira. Um pedaço de tampa de garrafa, um galho e aquilo que está jogado, geralmente no quintal ou no porão. E à medida que você vai catando as coisas, você já vai meio que categorizando. Isso aqui serve, isso aqui não serve. Você já imagina até para que você vai usar. É mais ou menos isso que acontece quando você aponta a tua direção para um alvo. Você começa automaticamente a organizar e categorizar as coisas. Quando as pessoas falam em não ter papel de vítima, é mais ou menos isso que acontece, porque quando você está apontado para esse direcionamento, você sabe para onde você está indo, e isso permite que você vá organizando tudo ao seu redor e ao mesmo tempo você experimente o que cada dia tem, porque você entende que cada dia faz parte da preparação para esse momento. E isso traz uma tranquilidade que permite que você viva cada dia com significado. E isso também começa a eliminar aquelas noções de vilão, porque você já não tem mais foco para ficar olhando quem te prejudica. Ao contrário, é aquela sabedoria da água mesmo, né? Que ou você desvia do obstáculo, que é o que a água faz, ou ela vai se avolumando, vai crescendo, vai se tornando tão profunda que o obstáculo passa
a ser encoberto, né? Ela se torna maior, mais profunda, segue adiante e o obstáculo fica perdido em algum lugar lá no meio. A água continua se movendo e o obstáculo ou vai ficar parado, mas se mover, vai se mover porque essa água acumulou tanta pressão, tanta força que arrastou ele junto, né? E aí ele deixou de ser um obstáculo, pelo menos para essa força, né? Então, organizando essas percepções, a gente percebe que realmente isso é necessário. Agora, se na teoria isso é simples assim, por que na prática não acontece? Se realmente assim, essa estrutura da existência é bater na porta e ela vai abrir, é procurar e achar, então por que tem tanta gente perdida e angustiada? E a resposta, me parece, é porque as pessoas não sabem o que isso é. Porque eu me identifico bastante com isso, né? Só talvez aí nos últimos dias eu comece a ter um pouco mais de clareza a respeito do que eu preciso estar apontado, né? E eu percebo a velocidade que as coisas vão acontecendo. A gente está vivendo um momento da nossa família que é muito significativo e aponta muito para isso, né? A velocidade que as coisas começam a acontecer quando elas começam a ficar esclarecidas, né? E talvez a grande angústia que as pessoas têm com a própria existência é o medo de que chegue um momento de responder essa pergunta e elas não têm uma resposta, né? Então, para onde que eu estou indo? Talvez a parte da ansiedade que existe seja ter essa noção de que o tempo passa, ter a percepção do tempo, mas não conseguir perceber movimentação dentro desse tempo acontecendo. E não é à toa que isso vai angustiar, vai assustar, né? Agora, a grande questão a respeito de fazer perguntas é que você precisa querer saber a resposta. Não é só formular, juntar as palavras e colocar um ponto de interrogação no final, mas é ter um desejo sincero de saber o que você quer saber, né? Essa resposta mesmo. E a gente pode comparar isso com um pai, né? E um filho que... o pai não dá o que o filho quer, é o que o filho precisa, principalmente se é um filho pequeno. Porque ele entende que muitas vezes aquilo que vai ser bom para o filho é muito longe daquilo que o filho quer. E a gente tem que pensar dessa maneira a nosso respeito, olhar com tanta sinceridade, com tanta abertura, a ponto de você estar disposto a aceitar aquilo que você precisa e aquilo que vai ser bom para você muito mais do que aquilo que você quer, porque aquilo que você quer com muita frequência e muita facilidade pode estar errado, pode estar inadequado e até insuficiente para aquilo que vai fazer com que você tenha esse direcionamento e essa paz que vem de estar caminhando por um objetivo e com significados, né? São coisas divertidas de se pensar a respeito.